Bom, basicamente a gente já tratou de todos os tipos de carregamento, todos os tipos de método que a classe Asset oferece para a gente. E por fim, falta algo que para mim é importante no trabalho de plugins e quando você tem uma estrutura de pastas não similar ao que o próprio framework provê. O que eu estou me referindo? Se a gente olhar aqui por padrão, a gente tem a nossa pasta. Dentro do tema a gente tem Assets, Dist, Languages, Resources. Essa pasta dist, ela nada mais é do que uma exportação desse gulp file aqui. Se a gente olhar aqui, dist, então ele vai olhar a pasta asset como source e a pasta de destination, a pasta destino vai ser dist. Então ele vai compilar esses JavaScripts, esses SAS ou esses styles aqui em questão. Mas digamos que você tem uma estrutura diferente, em que os seus arquivos, seus assets, eles não vão estar dentro da pasta dist, eles vão estar dentro de uma pasta, por exemplo, chamada includes. O que precisa ficar claro é o seguinte, quando você vai fazer o carregamento de um arquivo, basicamente ele vai olhar dentro dos destinos pré-estabelecidos do framework. Então ele vai olhar os destinos do framework, os destinos do plugin, do tema e os destinos do plugin, certo? O tema, na verdade, ele é sempre o último. Então sempre que você fazer um carregamento, o tema sempre vai ter a prioridade sobre o plugin. Então digamos que a gente quer carregar esse includes aqui, essa pasta includes, na verdade todas essas informações aqui elas vão estar dentro de includes e não dentro de dist. Então como que eu vou fazer? Se eu der um refresh ali no nosso, deixa eu ver nosso routes, deixa eu voltar no example, tá, deixa eu voltar aqui então os nossos assets. Vou voltar aqui o asset só de Bootstrap. Certo? Se eu tentar fazer o carregamento disso, vai quebrar. Falando que CSS Bootstrap não existe, porque afinal de contas dentro de dist não tem mais nada. Mas se a gente for aqui dentro do nosso arquivo functions, aqui, e a gente der uma procurada aqui, ó, é justamente aqui, ali onde eu estava. A gente tem esse método addPath. Aqui ele está fazendo o carregamento de configurações, tá, dos recursos, mas a gente quer o outro addPaths. Então basicamente a gente tem esse theme asset finder addPaths. O que significa isso? Isso aqui vai ser o caminho que eu comentei com vocês. Então, a gente vai ter que passar como primeiro parâmetro a nossa URL e como segundo parâmetro a localização. Então, basicamente, já vou colocar aqui a localização, vai ser theme_path theme e em vez de dist vai ser include. A parte da URL é um pouco mais tricky, é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais complicadinha, mas também não é nada fora do normal. Se a gente olhar o theme asset, ele nada mais do que vai gerar uma URL para o tema que a gente está utilizando. Então o que ele faz? Ele pega a URI do template e faz através de uma mágicazinha, ele pega a home junto com o diretório de conteúdo, os temas, o tema em questão, tá, que a gente está usando, e acrescenta dist ao final disso tudo, mas se não for multi-site, ele simplesmente vai dar um get template direct URI barra dist, ok? A gente pode fazer algo similar, colocando aqui nosso functions add paths, colocando aqui includes. Então, a partir de agora, se eu fizer o carregamento destes includes, a gente vai ver aqui no nosso head que bootstrap.min foi carregado através do nosso tema e da pasta includes, ok? Então, isso ajuda muito quando você precisa definir vários endpoints, vários lugares diferentes para o framework procurar. Digamos que você separa modularmente o seu projeto, você precisa ter acesso a diferentes módulos sem ter que colocar tudo numa mesma pasta por conta da organização, ok? Então, esse método addPath ajuda bastante nesse quesito. Bom, essa é a última funcionalidade que eu queria mostrar para vocês da classe Asset. Essa classe eu tenho usado ela bastante recentemente, eu não usava porque eu não entendia direito a funcionalidade dela, para ser sincero, mas dando uma estudada, entendendo as funções dela ali na documentação, eu vou deixar o link da documentação também, da parte do Asset, aqui na descrição, vocês conseguem ter muito mais informações e conseguir trabalhar com uma organização melhor dos arquivos, das dependências estáticas
do seu projeto. Eu ainda estou definindo qual vai ser a próxima função, a próxima classe, ou o que quer que seja que a gente vai tratar nos vídeos, mas fique atento que em breve eu devo soltar mais coisas, ok? Um abraço a todos e até a próxima.